Olá pessoal, tudo bem? Infelizmente eu fiz uma gravação de mais de 30 minutos lá no meu canal de Instagram, no caso foi uma live e sem querer, por amadorismo exatamente bastante ainda com a tecnologia, eu acabei não salvando, que era para colocar aqui no nosso canal do YouTube. Em que hoje eu fiz uma chamada no meu Instagram de que eu iria fazer uma live à noite, exatamente defendendo, como sempre, a tese de que o Brasil deve sim, diante desse querer de Donald Trump, que claramente disse que iria voltar à política da doutrina Monroe, do James Monroe, do início do século XIX, que ele pregava a América para os americanos, buscando, entre aspas, a independência da América Latina em relação à Inglaterra, especialmente a América Central, para posteriormente dominar. Então, por trás do falso discurso nacionalista de união com a América, América para os americanos, mas na verdade era América para os norte-americanos, já que posteriormente eles criaram, por exemplo, a política do Big Stick Police, dizendo sim que caso o país da América Latina não aceitasse o domínio norte-americano, o país sofreria invasão militar. Resumindo, é o que eles aumentaram ainda mais de forma assintosa a partir da Guerra Fria com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. E agora, a próxima vítima é exatamente a Venezuela. Então eu defendi armas nucleares, como defendo para o Brasil, e hoje eu fiz essa chamada para fazer minha live no Instagram e fui bastante criticado, inclusive por blogueiros aqui no Maranhão, dizendo que era loucura, que eu usava droga, só podia estar usando droga para defender uma tese dessa. Vejam só, qualquer pessoa que compra uma arma para botar em casa, ela não está pensando em matar, ela está pensando em praticar violência. A pessoa que compra uma arma, ela quer defender a si, sua família e o seu patrimônio. Esse é o objetivo da arma, é instrumento de defesa, se for o caso, posterior ao ataque, desde que seja para conter uma justa agressão utilizando-se de meios, diga-se pela lei, moderados. Isso é o que a gente chama de legítima defesa, que é uma excludente até de licitude, portanto exclui o crime no Brasil. Então eu fui bastante criticado. Quando o Enéas, de extrema-direita no Brasil, defendia armas nucleares no Brasil, a direita apoiava. Mas agora se diz que isso é uma postura de esquerda. Diante dessas riquezas minerais que nós temos, que eu conheço bastante, porque eu trabalhei com a grande mineração na maior província mineral do planeta, por exemplo, que é a Serra dos Carajás, e eu conheço muito bem do que o Brasil é altamente cobiçado. O Brasil é o segundo maior detentor de terras raras do mundo e é o país que tem a maior província mineral do planeta Terra, que, por exemplo, é a Serra dos Carajás. O poço do pré-sal ele tem 800 km de comprimento por 200 km de largura, 7.000 metros de profundidade, está entre os 3 maiores poços de petróleo do mundo e agora tem a faixa equatorial, que realmente é muito maior até do que o pré-sal. Então, o Brasil é altamente cobiçado pelos Estados Unidos e a gente sabe muito bem que o principal objetivo de Donald Trump, ele sempre deixou muito claro desde quando ele assumiu, é exatamente tomar de volta a América para os americanos com a sua reativação da doutrina Monroe. Principalmente que hoje o principal país da América Latina, que é o Brasil, hoje tem como principal parceiro a China, que já ultrapassou os Estados Unidos em muitos itens, em muitas áreas, inclusive a renda per capita de consumo. Mas muito bem, por que a Venezuela foi o alvo agora? Em primeiro lugar, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. O país que mais tem as maiores reservas de petróleo no planeta Terra se chama Venezuela. Quando começou esse clima de pesado entre Venezuela e Estados Unidos, e que todo mundo sabe perfeitamente que o objetivo dos Estados Unidos é derrubar os regimes progressistas à esquerda na América Latina, em clara postura de colocar a extrema-direita no poder, que como assim como na Argentina, com Milei, a mesma coisa em relação ao Brasil, que a CIA, que os Estados Unidos irão intervir, com certeza, atuar fortemente no processo eleitoral de outubro no Brasil para tentar eleger a extrema-direita capitaneada pelos grandes banqueiros, pela Faria Lima em São Paulo, exatamente porque são privatizantes. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, em 1991, o presidente da Venezuela era Carlos Pérez. Repetindo, em 1991, o presidente da Venezuela era Carlos Pérez.
O que esse cidadão fez? Ele procurou o FMI, Fundo Monetário Internacional, nos Estados Unidos, o FMI, Fundo Monetário Internacional. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Todos os países que já procuraram ajuda do FMI, quais as exigências sempre foram do FMI, inclusive no Brasil, até com o próprio Fernando Henrique Cardoso. Exatamente era que o país, até hoje é assim, tem que reduzir a presença do Estado. Ora, reduzir a presença do Estado significa tornar o Estado mínimo, o máximo ausente. Tornar o Estado mínimo maximamente ausente significa política de privatização, projeto neoliberal, o liberalismo tão pregado pelos Estados Unidos na década de 90. Isso aí significa o quê? Privatizar e promover grande onda de demissões de servidores públicos, tá? Desvalorizando também a moeda do país, e esses juros são com altíssimos, esses empréstimos são com altíssimos juros e com taxas de juros exorbitantes, de tal maneira que reduzir o valor da moeda nacional significa reduzir o poder de compra das pessoas. Reduzir o poder de compra das pessoas significa inflação. Então vamos lá. Carlos Pérez, presidente da Venezuela em 1991, procurou o FMI e pediu emprestados 4,5 bilhões de dólares ao FMI. E o que o FMI determinou a Carlos Pérez, presidente da Venezuela? Primeiro lugar, dobrar o preço da gasolina. Dobrar o preço da gasolina na Venezuela. Primeiro. Segundo, desvalorizar a moeda da Venezuela pela metade, ou seja, 50% de desvalorização da moeda. Isso, consequentemente, gerou onda de inflação no país, aumento dos preços substancialmente, porque gasolina significa energia e energia significa inflacionar a questão do transporte da economia, como, por exemplo, diesel e gasolina no Brasil, são os caminhões, são os trens que transportam o Brasil, transportam o comércio, atividade econômica. De tal maneira que ele provocou uma crise econômica na Venezuela, atingindo principalmente aos mais pobres, em 1991, e é nesse contexto que surge a figura de Hugo Chávez. Muito bem, olha só, Hugo Chávez surgiu a partir de 1991, 1982, sendo Hugo Chávez um coronel do exército venezuelano. E Hugo Chávez, com claro discurso nacionalista, ok? Que também o FMI exigiu e conseguiu fazer com que a PDVSA, o que é PDVSA na Venezuela? A PDVSA é a indústria, é a empresa, ela é estatal da Venezuela, que explora o petróleo da Venezuela, dizendo que a PDVSA era para ficar produzindo apenas e basicamente para o mercado externo. E a partir desse momento, em 91, as empresas petrolíferas norte-americanas entraram em massa em território da Venezuela, explorando o petróleo da Venezuela. Então, a PDVSA produzindo para o mercado externo seria a PDVSA não ter preocupação, no caso, com o próprio povo da Venezuela, que sofreu muito em ter que escancarar a economia da Venezuela para o Fundo Monetário Internacional, portanto, dos Estados Unidos. Então, como foi que o Hugo Chávez surgiu entre 91 e 92? Fazendo protestos. E como ele era militar da ativa, coronel do exército, o Hugo Chávez acabou sendo preso. Só que mesmo preso, ele adquiriu um capital político muito forte. Ele começou a ficar muito famoso, muito querido pela população da Venezuela, porque o Hugo Chávez tinha claramente o discurso nacionalista contra o domínio das petrolíferas norte-americanas e contra a redução drástica do papel da PDVSA, que é a empresa de petróleo que é do Estado venezuelano, que atua até hoje no monopólio do petróleo. Monopólio entre aspas, né? Principal, perdão, mas inclusive a Mobil dos Estados Unidos, ela também explora o petróleo da Venezuela. No que desfaz claramente, vejam só, é muita ignorância quando se diz que a Venezuela, com Hugo Chávez e Nicolás Maduro, foi um país socialista e até os chamam de ditadores comunistas. A Venezuela nunca foi nem socialista, imagina comunista. Eles nunca nacionalizaram em si o capital estrangeiro. As empresas norte-americanas não foram nacionalizadas, como Donald Trump mente dizendo que eles foram roubados. Mentira.
Primeiro. Segundo, a economia da Venezuela nunca foi planificada como aconteceu na Rússia e posteriormente à União Soviética em 1922 e em 1927 por Joseph Stalin, quando a economia soviética passou a ser absolutamente controlada pelo Estado. Então, a planificação econômica é uma prática típica do socialismo verdadeiro, do socialismo legítimo, que é a estatização absoluta da economia, é uma prática do socialismo em si, no que é absolutamente asqueroso escutar alguém dizendo que a Venezuela é comunista, que é socialista. Resumindo, são pessoas que não têm o mínimo de conhecimento sobre o que significa socialismo. Imagina sobre o que significa comunismo. Da mesma forma, eles insistem, persistem em falar isso no Brasil, como se o Brasil um dia tivesse adotado o socialismo, pior ainda o comunismo. Nunca, jamais. Portanto, falam muita bobagem, essa é a grande verdade. Muito bem, então Hugo Chávez foi preso, sendo ele militar, um coronel do Exército, da Ativa, portanto ele foi preso por insurgência, porque inclusive muitos militares, milhares de militares, o apoiaram em manifestações na Venezuela contra o domínio do capital do FMI norte-americano, portanto. De tal maneira que em 1998, Hugo Chávez foi eleito presidente da Venezuela. Ora, quando Hugo Chávez foi eleito presidente da Venezuela, aí o que ele fez? Ele determinou que a PDVSA, os lucros seriam investidos absolutamente em programas sociais, em políticas públicas para o povo norte-americano. Me faça uma gentileza, por favor, pesquise assim no Google, índices da economia da Venezuela e conquistas sociais com Hugo Chávez, a partir de 1998. Ora, o que ele fez? Se ele voltou a dar à PDVSA aquele papel estatal que a PDVSA tinha, determinando que seus lucros deveriam ser investidos maciçamente em política pública, ou seja, melhorando a vida dos mais humildes, dos mais pobres, consequentemente, ele prejudicou os interesses estrangeiros. Por exemplo, ele dobrou o preço das royalties. Por exemplo, ele dobrou o preço do petróleo, de tal maneira que prejudicou, evidentemente, a lucratividade das empresas americanas. É isso que Donald Trump disse, que a Venezuela roubou os Estados Unidos. Não, não roubou, apenas diminuiu o lucro dos Estados Unidos sobre o petróleo venezuelano, aumentando, portanto, a questão da lucratividade tipicamente ser voltada para o povo, para o próprio povo da Venezuela. Então, isso começou a gerar um extremo ódio dos Estados Unidos, de tal maneira que eles começaram a impor sanções econômicas contra a Venezuela. Essa crise econômica da Venezuela é o mesmo tipo de crise econômica do Irã, que é a mesma coisa de crise econômica na Rússia, que é a mesma coisa de crise econômica na Coreia do Norte. Enfim, são as velhas sanções dos Estados Unidos dizendo para o mundo que quem comercializar com os países que os Estados Unidos, de maneira unilateral, fazem para prejudicar a economia, é porque não deve comercializar com os Estados Unidos, isso para jogar as populações desses países contra os seus governantes. Repare no Irã agora, as manifestações no Irã, promovidas pela geração Z, que são jovens manipulados pela mídia exatamente ocidental, dizendo que tem que derrubar o Ayatollah Ali Khamenei, dizendo que lá é uma ditadura. Os Estados Unidos, que se dizem tão democrata, ora, tem como um dos principais aliados no Oriente Médio a Arábia Saudita, cujo príncipe foi recebido recentemente na Casa Branca, depois de ter promovido a prisão de jornalista norte-americano em uma embaixada na Arábia Saudita, esquartejando o jornalista. Uma imoralidade absoluta. Mas muito bem, Hugo Chávez voltou ao seu governo, tipicamente, a partir de 1998, voltado para os interesses das classes populares, principalmente em políticas públicas. Muito bem, então isso provocou ódio muito grande dos Estados Unidos, que a CIA, a Central de Inteligência Norte-Americana, como sempre envolvida em golpes e assassinatos, em tudo aquilo que significa a prática do imperialismo norte-americano por interesse econômico, a CIA começou com a mídia da Venezuela, com os meios de comunicação da Venezuela, diga-se de passagem, que são concessões públicas, arquitetaram um golpe contra Hugo Chávez. De tal maneira que, por manipulação da mídia paga, bancada pelos Estados Unidos e tendo a CIA como grande arquiteto dos golpes, a elite venezuelana começou a organizar manifestações. Em 2002,
contra Hugo Chávez, de tal maneira que chegou ao ponto de Hugo Chávez ficar dentro do Palácio de Miraflores, que é o Palácio do Governo, com arma na mão, ao lado de militares fiéis a ele, pronto para resistir até a morte. Foi nesse contexto que Hugo Chávez recebeu uma ligação simplesmente de Fidel Castro. E Fidel Castro disse a ele: não reaja à invasão, se entregue, porque você terá o mesmo destino que teve Salvador Allende no Chile em 1973, quando a Força Aérea do Chile, subserviente aos interesses dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, com a elite do Chile, com apoio da igreja também chilena, partiram para cima do Palácio de La Moneda, e o presidente Salvador Allende resolveu reagir com uma metralhadora e acabou sendo assassinado. Então Fidel Castro pediu que Hugo Chávez não reagisse, se entregasse, porque, para vocês terem uma ideia, esse golpe contra Hugo Chávez, que tinha também a participação da principal TV, dono da principal TV da Venezuela, que tramou o assassinato de Hugo Chávez, sendo essa televisão uma concessão pública. Para vocês terem uma ideia, o golpe foi dado no dia da derrubada de Hugo Chávez, foi em 11 de abril de 2002. 3 meses antes, parte da extrema-direita da Venezuela se reuniu com agentes da CIA, da Central de Inteligência Americana, em São José da Costa Rica, dizendo que, quando cercasse o palácio em fortes manifestações contra Hugo Chávez, teriam que ser colocados francos atiradores em prédios próximos ao palácio do presidente para atirarem gente da direita que estivesse na manifestação e dizer que era Hugo Chávez que estava mandando matar pessoas da direita que, por acaso, estavam sendo reprimidas diante da livre manifestação. Entenderam? Tudo arquitetado pela CIA. Foi totalmente descoberto isso aí. Muito bem, então Hugo Chávez foi preso em 11 de abril de 2002. Muito bem. O que acontece? Os golpistas levaram para Hugo Chávez, na prisão, uma declaração de renúncia. Hugo Chávez disse que não iria assinar renúncia, porque ele não iria renunciar ao poder que era do povo da Venezuela. E a mídia divulgou que ele tinha renunciado. Um cabo do exército foi até o xadrez de Hugo Chávez e perguntou: comandante, o senhor renunciou? Ele disse não. Então esse cabo teria dito a Hugo Chávez no xadrez: portanto, o senhor faz um bilhetinho, assina e coloca no cesto de lixo. Para quem o senhor gostaria de dizer que o senhor não assinou a sua renúncia? Aí ele disse: para minha filha. Esse bilhete chegou às mãos da filha de Hugo Chávez, que procurou a imprensa, que não era a imprensa ligada à CIA, aos Estados Unidos, à elite da Venezuela, convocando a população para reagir. A classe pobre, a classe de trabalhadores veio da zona rural, desceu dos morros e derrubou os golpistas no dia 13 de abril de 2002. Ou seja, o golpe contra Hugo Chávez não durou nem 48 horas. É por isso que é comum na Venezuela o povo dizer: sempre que há o 11 é porque tem um 13. 11, 12 e 13 durou essa contenda entre os golpistas e Hugo Chávez. Muito bem. E aí o que ele fez? Ele agiu de maneira muito mais incisiva contra os interesses norte-americanos. Agora vamos para Nicolás Maduro. Nicolás Maduro era um líder sindical, foi presidente de sindicato. Ou seja, era um homem realmente treinado, trabalhado dentro da esquerda da Venezuela. Por isso que ele foi escolhido por Hugo Chávez para sucedê-lo. Mas muito bem. Pessoal, qual o discurso dos Estados Unidos para, sem legitimidade, atacar as embarcações da Venezuela, justificando que se tratava de narcotráfico, de introduzir drogas exatamente nos Estados Unidos? Olha, entre os países da América Latina, a Venezuela é o país que menos introduz droga nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos não atacam as casas dos norte-americanos que utilizam, que consomem essas drogas que saem da América Latina? A Colômbia, praticamente, é o país que mais manda drogas para os Estados Unidos. Ele não atacou a Colômbia. Ele não atacou aqueles que verdadeiramente mandam mais drogas.
Outro detalhe importante, que legitimidade tem os Estados Unidos para matar mais de 100 pessoas justificando que eram traficantes? Onde é que está essa lei que autoriza qualquer líder de qualquer país a assassinar traficantes? Até onde se saiba, nos Estados democráticos de direito, nesses países que verdadeiramente respeitam a democracia e as leis, os traficantes são presos e respondem processos frente às cortes judiciais. Quer dizer, ele deliberadamente, Donald Trump, resolveu matar mais de 100 pessoas supostamente traficantes. Detalhe, os Estados Unidos da América é o país que mais consome droga. O povo norte-americano é o povo que mais consome drogas. Pelo amor de Deus, portanto, não venham com essa história de achar que realmente o motivo do ataque à Venezuela e o sequestro do presidente da Venezuela é uma questão de droga. Vale ressaltar que Juan Orlando, ex-presidente de Honduras, traficante, condenado a mais de 45 anos, foi perdoado por pressão dos Estados Unidos. Se o problema dele é por narcotráfico, por que ele conseguiu o perdão judicial de Juan Orlando, ex-presidente de Honduras? Hein? Por quê? Outro detalhe, ficou claro, ele sempre disse que tinha roubado e ele ia trazer de volta para os Estados Unidos o petróleo. Só para vocês terem uma ideia, em 2025 agora, os Estados Unidos, só em 2025, atacaram, com as armas norte-americanas, atacaram o sul do Líbano, Israel, o sul da Síria, Israel, com as armas americanas, destruiu a faixa de Gaza para roubar o território dos palestinos, dos árabes, como sempre, atacou Honduras, atacou a Somália, atacou o Irã, atacou o Iêmen, atacou a Síria, atacou a Nigéria. Só os países que já foram atacados agora em 2025 por Donald Trump. Ele que ganhou a eleição dizendo que ele iria levar a paz para o mundo. E esse louco ainda exige ganhar, no caso, o Prêmio Nobel da Paz. Entenderam? Então, o que acontece? Esse ataque à Venezuela, exatamente, é para roubar o petróleo da Venezuela, sim. Repare que eles partiram para cima de 3 navios. Se apropriaram de navios levando petróleo da Venezuela. E só não tomaram mais 2 porque eram navios que levavam petróleo para a China, com a bandeira da China, e um outro que foi renomeado, foi rebatizado, colocado uma bandeira da Rússia que disse que era para eles nem ousarem tomar o navio, porque era o navio da Rússia. Então, eis o porquê. É claro, é evidente que os Estados Unidos irão intervir em eleição no Brasil para colocar a extrema-direita no Congresso brasileiro, que irá duramente perseguir o Supremo Tribunal Federal, caçando-os pela aplicação da lei. E o próximo alvo, com certeza, pode ser o Brasil. Por quê? Vejam só, todo mundo viu agora o Donald Trump em entrevista coletiva dizendo: agora nossas gigantescas empresas petrolíferas irão entrar na Venezuela para explorar o petróleo. Eles irão pagar o nosso prejuízo. Eles irão pagar o nosso prejuízo. Eles não vão entrar fácil. Eles não vão conseguir explorar esse petróleo fácil. Sabe por quê? Porque o ditador Nicolás Maduro, olha o que eu estou dizendo, Nicolás Maduro é um ditador que prometeu uma eleição justa, honesta na Venezuela, e que a gente sabe que o Brasil, por diversas vezes, para reconhecer a eleição na Venezuela agora, pediu para ele o mapa eleitoral, ele nunca quis entregar para o Brasil que pediu para ele fazer o acordo com os Estados Unidos, exatamente para os Estados Unidos retirarem as sanções contra a Venezuela e, consequentemente, ele fazer a eleição. A gente sabe que a golpista da Maria Corina ganhou a eleição, sim. Maduro é verdadeiramente um ditador. Mas que autoridade tem os Estados Unidos de atirar e matarem em supostos traficantes em qualquer lugar do mundo? Que autoridade tem o Donald Trump para sequestrar um presidente de um país taxado de narcoterrorista, que não existe qualquer prova nesse sentido contra Maduro? Aliás, Maduro fez recorde de apreensão de drogas na Venezuela, dizendo que ele é do cartel de Los Soles. História, não tem nenhuma prova, assim como os Estados Unidos nunca apresentaram 1 grão de cocaína que por acaso seriam de barcos bombardeados. Inclusive é provado que ele matou pescadores. Agora o que acontece? Os Estados Unidos irão entrar por terra? Duvido muito.
A Venezuela tem uma área extensa de montanhas. A Venezuela tem uma área extensa na floresta amazônica. O grande sonho norte-americano de ter uma grande base militar na floresta amazônica está prestes a ser realizado. Só que eles vão provocar, se eles ousarem entrarem por terra na Venezuela, eles vão ter que combater em forma de guerrilha. A tecnologia norte-americana é tecnologia para guerra aberta, não é de guerrilha. Vocês sabem que Maduro armou a população, armou os civis com fuzis, que é armamento pesado. Se a Venezuela tem em torno de 34 milhões de habitantes, mais de 5 milhões estão armados até os dentes. E são centenas, são milhares de indígenas no exército venezuelano, nas montanhas e na floresta amazônica. Onde é que fica a Venezuela? Fronteira com o Brasil. O que a Venezuela tem em comum com o Brasil? Floresta amazônica. Pode ter, sim, agressão contra o Brasil? Pode. Porque jamais o Trump vai engolir Lula como mandatário da principal economia da América Latina. Qual o objetivo dos Estados Unidos? Retirar a influência da China e da Rússia sobre a América Latina. É sonho de Trump destruir os BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e mais de 10 países que entraram recentemente, tem hoje um PIB maior do que o PIB do G7, os 7 países mais ricos do mundo. Nós ultrapassamos, inclusive, nós temos mais da metade de todos os seres humanos da Terra, os BRICS. E a gente controla muito mais de 70% de todas as matérias-primas do planeta Terra. Portanto, Trump, que vê com péssimos olhos o governo Lula, por ser um governo de esquerda, sim, e com péssimos olhos porque o Brasil tem hoje o principal parceiro comercial, a China. Portanto, sequestrou, sim, Maduro, não tem legitimidade. E não tem moral para falar de ditadura. Maduro é um ditador? É. Isso aí é muito claro. A gente não está aqui para defender regime nenhum ditatorial. Mas que moral tem os Estados Unidos para falar de ditadura? Os Estados Unidos que armaram, treinaram e financiaram a Al-Qaeda de 79 a 89 na guerra no Afeganistão. No mesmo contexto em que Osama Bin Laden teve o apoio dos estudantes do Afeganistão, chamado de Talibã, Talibã significa estudante, e que eles armaram também os Estados Unidos, os talibaneses, juntamente com a Al-Qaeda, armaram, treinaram, financiaram para lutar contra as tropas soviéticas na invasão do Afeganistão. Os Estados Unidos sempre financiaram ditaduras. Assim como financiaram, por exemplo, as ditaduras, os regimes militares na América Latina, a exemplo do Brasil. Com a política de aliança para o progresso, que é a forma do Plano Marshall para a América Latina. Então eles não têm moral para falar de ditadura. Assim como só sendo muito tolo, muito idiota alguém que acredita que o ataque dos Estados Unidos é para combater o narcotráfico. E ele deixa claro que o objetivo é petróleo e que o Brasil pode ser alvo sim. Se explodir uma guerra civil agora na Venezuela, a maior parte do povo da Venezuela é a favor de Maduro. Tem Hugo Chávez, o maior líder da história da Venezuela, depois de Simão Bolívar, que foi o herói da independência da Venezuela. Se esse pessoal que recebeu fuzis partirem para cima da elite venezuelana, principalmente daqueles que são ligados a Mariel Corina, que absurdamente ganhou o Prêmio Nobel da Paz, golpista que prometeu que caso ganhasse as eleições na Venezuela, ela iria imediatamente privatizar com capital norte-americano a PDVSA. Então, se essa população venezuelana reagir contra esse pessoal, a Venezuela terá uma crise humanitária sem precedentes e muito derramamento de sangue vai acontecer na Venezuela. E para onde que milhões irão fugir? Para o Brasil. Imagine milhões de venezuelanos fugindo de uma guerra civil na Venezuela. Se houver uma guerra civil na Venezuela, se houver bombardeios maiores na Venezuela, ataques maciços contra a Venezuela, eles vão sim para a fronteira com Pacaraima e vão invadir o Brasil, que não tem polícia brasileira no mundo que consiga segurar. No que vai promover indiscutivelmente, indubitavelmente, uma crise econômica no Brasil sem precedente, porque a gente vai ter que acolher, sim, refugiados fugidos da guerra. O objetivo? Jogar a população brasileira contra o presidente Lula. Aguardem, porque a CIA está sim no Brasil, tramando o tempo todo, como está no Irã,
como está dentro de Gaza, como está dentro do Líbano, como está dentro da Síria, como está dentro da Nigéria, dentro da Somália, espalhados pelo mundo, tramando constantemente golpes contra todos aqueles que ousam se insurgir contra os interesses econômicos norte-americanos. Vocês querem saber quem são os Estados Unidos? Dia 4 de julho de 1776, eles declararam as 13 colônias dos Estados Unidos da América. Então, nasceu com 13 estados, hoje são 50. A maior parte do território norte-americano foi roubada do México. Por isso que se convencionou dizer, pobre do México, tão distante de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. Então, a história dos Estados Unidos, a história de Israel, a história da Inglaterra, a história do Império Romano e da civilização grega são histórias de criação de grandes impérios, como o de Portugal também, no século XVI. Falar dos Estados Unidos é falar de golpe. Falar dos Estados Unidos é falar de interesses econômicos através do derramamento de sangue de muita gente inocente. Então, muito obrigado. Se possível, curtam nosso canal, precisa realmente da sua ajuda. A curtida ajuda o nosso canal. Comente, evidentemente sem agressividade. Eu posso responder todos os comentários desde que não haja agressividade. A gente tem que discutir com base em história. Procure os livros e vejam se eu estou ou não falando a verdade dentro daquilo que eu falo. Eu sou professor San Marcos, historiador e advogado. Eu irei trabalhar também aqui no meu estado, aqui em São Luís do Maranhão, exatamente, ajudando as pessoas em aula de concurso, dentro desses concursos que irão exigir agora aqui, virá muita gente para o Maranhão fazendo esses gigantescos concursos, que todos eles vão exigir conhecimentos regionais. Então, irei trabalhar sim História do Maranhão e Direito Penal para ajudar todos vocês. Então, eu peço tua ajuda no sentido de curtirem as nossas postagens, de comentar as nossas postagens, de compartilhar as nossas postagens e tocarem lá no sininho para que você possa receber notificação de novos vídeos, tá? Então, muito obrigado a todos e o Brasil realmente deve ficar muito preocupado porque o Brasil pode ser a pedra próxima do dominó e é a pedra preciosa da coroa do rei. Nós temos a segunda maior reserva de terras raras do mundo e entre as maiores reservas minerais do globo terrestre. Então é importante que o Brasil fique atento. Se o Eduardo Bolsonaro vivesse um país desenvolvido e fizesse com esse país o que ele fez com o Brasil, pregando inclusive, pedindo inclusive que os Estados Unidos jogassem bomba atômica no Brasil, e o Flávio Bolsonaro também pregou ataque nuclear contra o Brasil e ataque norte-americano contra embarcações em Copacabana, se fosse um país desenvolvido, no mínimo esses caras seriam condenados à prisão perpétua. E quiçá em muitos outros países eles teriam sucumbido em pena capital. Que a gente sabe que muitos países têm pena de morte para traidores. E no Brasil, infelizmente, existe pena de morte até em caso apenas de guerra declarada. Mas a pessoa que trai o seu país, a sua pátria, pregando ataque estrangeiro contra a sua nação, realmente não merece complacência, não merece respeito. Tá? Então peço ajuda para vocês no nosso canal, que começou agora, tínhamos o canal que era Legendas de História, infelizmente eu perdi esse canal e agora eu conto com vocês para nós avançarmos, principalmente naquilo que vocês puderem contribuir também para nós comprarmos equipamentos e trabalharmos mais. O professor San Marcos trabalha há 4 décadas em sala de aula com história, principalmente geral. Muito obrigado a todos, excelente ano e vamos ficar bem atentos nos movimentos da CIA dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Não nos esqueçamos que meios de comunicação são concessões públicas. E a Globo disse agora, no Jornal Nacional hoje, que o petróleo estava em bom momento quando o Hugo Chávez fez coisas boas dentro da Venezuela. Mentira! É porque deu importância à PDVSA e dobrou o preço das royalties dos Estados Unidos, diminuindo drasticamente a importância das petrolíferas norte-americanas. A Globo, como sempre, prestando de serviço de informações em verdadeiras porcarias travestidas de reportagens jornalísticas. Ok? Muito obrigado, professor San Marcos.